Tem time de futebol que é só um time. E tem time que é outra coisa. Uma ideia. Uma paixão que vira um movimento social. Essa é a história do Corinthians. O time do povo. Olha só essa frase. Foi dita há mais de um século, lá na fundação. E não era só um slogan bonito, não. Foi uma verdadeira profecia. Para entender a alma do Corinthians, a gente precisa entender essa promessa. Tudo que o time se tornaria já estava ali, nessas palavras. E para isso a gente precisa voltar no tempo. Imagina a São Paulo de 1910. Uma cidade explodindo de gente, cheia de imigrantes, fábricas crescendo para todo lado. E nesse cenário, um esporte novo, o futebol. Estava começando a ver a febre. Mas assim, não para todo mundo. Porque naquela época o futebol era coisa da elite. Jogado em clubes chiques, fechados, só para quem tinha nome e sobrenome. A galera da fábrica, os trabalhadores, o povão mesmo, ficava do lado de fora, só olhando. Isso até um grupo de operários resolver que já estava na hora de virar esse jogo. A cena parece de filme, sério. 5 operários, inspirados por um time inglês que passou por aqui, se juntam numa esquina no Bom Retiro. E ali, debaixo da luz fraca de um lampião, eles não criam só um time, eles começam uma revolução. Nascia o Esporte Clube Corinthians Paulista. E 10 dias depois? 10 dias depois eles já estavam em campo jogando a primeira partida. E quem eram esses caras que começaram tudo? Não eram os barões do café, nem donos de indústria. Eram pintores de parede, um sapateiro, um cocheiro, trabalhador braçal. A identidade do Corinthians não foi inventada depois, entende? Ela nasceu ali, das mãos calejadas de quem fundou o clube. Naquela época, time de bairro nascia e morria toda hora. Era super comum. Mas no primeiro treino do Corinthians, alguém levou uma faixa, e a mensagem era um recado, quase uma teimosia. Este vai durar. E nossa, como durou! E se o time nasceu do povo, foi o povo que o carregou nas costas. A história da torcida do Corinthians é tão gigante quanto a do próprio time. E essa lealdade toda, ela não foi construída em cima de vitória fácil, não. Pelo contrário, ela foi forjada no sofrimento. 23 anos. Pensa nisso. 23 anos sem ganhar um título importante. Uma geração inteira de torcedores cresceu sem nunca ter gritado "é campeão". Para qualquer outro clube, isso seria, sei lá, o fim. Mas com o Corinthians, aconteceu o impensável. A torcida não foi embora. Ela cresceu, ficou mais forte, mais apaixonada. E foi nesse deserto de títulos que nasceu o apelido que define tudo: a fiel torcida. A lealdade virou a maior marca do clube. E sabe o que também fortalece uma identidade? Ter um bom inimigo. E no futebol de São Paulo, o Corinthians encontrou nos seus rivais a chance perfeita para deixar bem claro quem ele era. O time do povo, da raça, da luta até o fim. Contra Palmeiras, São Paulo, Santos, cada clássico é uma guerra. O derby paulista, o majestoso, o clássico alvinegro, esses jogos não são só jogos, são parte da história de São Paulo. Uma disputa que vai muito além do campo. Mas nem toda a história é feita só de momentos heróicos, né? E a do Corinthians também tem seus capítulos sombrios. Momentos em que parecia que a alma do clube estava sendo vendida. E no começo dos anos 2000, o Corinthians viveu um desses momentos. A tal da parceria com a MSI, ela trouxe muita grana e trouxe craques do nível de Tevez, Mascherano, trouxe até um título brasileiro em 2005. Só que o preço a se pagar foi altíssimo. Briga interna, gestão bagunçada, o time foi ruindo, até que aconteceu o que ninguém imaginava: o rebaixamento para a segunda divisão em 2007. Para a fiel torcida, aquilo foi a maior humilhação possível. O time que se orgulhava de ser gigante, de ser a força do povo, estava lá, no fundo do poço. A identidade do clube entrou em xeque. Parecia que aquela promessa de 1910 tinha se perdido para sempre. Mas é aí que a história tem uma virada. Porque se a alma do clube parecia ter sumido lá das salas da diretoria, ela foi encontrada onde sempre esteve de verdade, na arquibancada. E foi nesse momento de crise que a maior torcida organizada, os Gaviões da Fiel, começou uma nova luta. Os Gaviões entenderam que o adversário não era só o outro time em campo. Era uma coisa maior que eles batizaram de futebol moderno. Um sistema que bota o lucro acima da paixão, que trata o torcedor como cliente e que, no fim das contas, quer afastar o povo do estádio. E essa luta dos Gaviões foi muito além do futebol. Dá uma olhada nessas faixas. Os protestos eram contra o monopólio da mídia, a corrupção na CBF, o preço absurdo dos ingressos, e não parou por aí. Eles começaram a tocar em feridas da política, como o escândalo da merenda escolar aqui em São Paulo. E os protestos viraram música, viraram canto. Coisas como essa, que pegavam uma cantiga de criança e transformavam num hino de protesto com o alvo certo, mirando em políticos. A arquibancada virou um espaço de luta por justiça social muito maior que as 4 linhas do campo.
E aqui a gente entende o ponto principal. Essa briga contra o futebol moderno não é uma coisa nova. É, na verdade, a versão do século XXI daquela mesma revolução lá de 1910. É a luta que não acaba para garantir que o Corinthians continue sendo o que ele nasceu para ser, o time do povo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no final, né? A história do Corinthians, que vai de operários fundando um time a uma torcida protestando contra a corrupção, que vai de uma faixa teimosa a uma legião de fiéis que nunca abandona, essa história mostra que, para milhões de pessoas, a resposta é um sonoro sim. Para o corintiano, o futebol nunca foi só futebol. É identidade, é comunidade e, acima de tudo, é resistência. É a história de uma nação que vive entre a agonia e a glória, e que fez do esporte um palco para a expressão e para a luta. E para começar, não tinha como ser outra frase, né? Essa genialidade do Dr. Sócrates resume tudo. É exatamente isso que a gente vai ver aqui, uma paixão que vai muito, mas muito além das 4 linhas. Então, vamos voltar um pouco no tempo. Anos 70. Imagina um clima de angústia, de uma saudade imensa de gritar, é campeão. Era assim que vivia a fiel torcida, esperando por um título que simplesmente não vinha. Pensa só, 23 anos. 23 é praticamente uma vida inteira de espera por uma grande conquista. Era um peso gigantesco nas costas de milhões e milhões de torcedores. Uma prova de fogo para a fé de uma nação. Mas aí é que tá a beleza dessa torcida. Mesmo no sufoco, ela mostrou uma força sem igual. Em 76, na famosa invasão corintiana, mais de 70 mil pessoas simplesmente tomaram o Maracanã no Rio de Janeiro. Uma das maiores provas de amor da história do futebol. E essa fé toda, ela foi recompensada. Em 1977, com um gol sofrido, chorado do Basílio, o jejum acabou. O grito de campeão, engasgado por 23 anos, finalmente foi libertado. Agora, a gente avança para a década de 80. E se a torcida fazia sua parte na arquibancada, a luta corintiana desceu pro gramado. Foi ali que nasceu um dos movimentos mais revolucionários que o esporte já viu. Comandado por ícones como Sócrates, Vladimir e Casagrande, o time criou a democracia corintiana. E o que era isso? Simples. Tudo, absolutamente tudo, era decidido no voto. O voto do craque da seleção tinha o mesmo peso do voto do roupeiro. Gente, isso era uma revolução. Eles estavam desafiando a estrutura de poder do futebol. Sabe aquela prática de confinar os jogadores em hotéis antes dos jogos? A tal da concentração? Eles acabaram com isso. Deram liberdade, deram voz aos atletas e incentivaram um ativismo político que era impensável na época. E a coragem era explícita. A gente está falando de um Brasil em plena ditadura militar. E o time entrava em campo com a camisa estampada com um recado direto. Dia 15, vote. Chamando o povo para participar das primeiras eleições diretas para governador desde 64. O futebol virou um ato de resistência. Esse virou o lema do time, uma ideia que colocava os princípios acima da vitória. Eles mostraram que o futebol podia ser uma plataforma para algo muito, muito maior. Ok, a história na política foi feita, mas e dentro de campo? Bom, aí chegaram os anos 90 para mostrar que o Corinthians também era uma potência com a bola no pé, e para todo o Brasil ver. E que década, hein? Foi uma coleção de glórias. O primeiro título brasileiro veio em 90. Depois, um bicampeonato ali no finalzinho da década. E para coroar tudo, em 2000, o primeiro Mundial de Clubes da FIFA. O domínio nacional estava estabelecido. Mas como em toda grande história, né? Depois de um pico de glória, geralmente vem uma queda dramática. E a do Corinthians foi espetacularmente dolorosa. 2007, o ano que nenhum corintiano consegue esquecer. O impensável aconteceu. O gigante foi rebaixado para a 2ª divisão. Foi um momento de dor profunda para Fiel que, claro, como sempre, não abandonou o time um segundo sequer. E a volta por cima? Essa veio em grande estilo. Apenas 2 anos depois, quem desembarca no Parque São Jorge? Ronaldo, o fenômeno. Ele não só ajudou a reerguer o clube, como chegou já ganhando títulos e colocando o Corinthians de volta nos holofotes. E essa volta triunfal com o fenômeno preparou o terreno para o que viria a ser o capítulo mais glorioso de toda a história do clube, a conquista definitiva do mundo. Grave bem este ano, 2012. Foi nesse ano, sob o comando do técnico Tite, que o Corinthians alcançou a imortalidade no futebol. Primeiro, eles conquistaram a Libertadores da América, e de forma invicta, batendo o temido Boca Juniors na final. Depois, foram para o Japão e chocaram o planeta. Venceram o Chelsea, todo-poderoso campeão da Europa, e se tornaram campeões do mundo. Foi simplesmente épico. Então, depois de tudo isso, qual é o grande legado de um clube forjado em tanta luta e tanta glória? E sempre foi, o poder do seu povo, a sua torcida.
Olha só esse exemplo. Para ajudar a pagar a dívida do estádio novo, a Neoquímica Arena, a torcida fez o quê? Uma vaquinha, um financiamento coletivo, e arrecadou mais de 32 milhões de reais. É um nível de comprometimento que a gente simplesmente não vê em outro lugar. E aquele espírito de ativismo lá da democracia corintiana, ele continua mais vivo do que nunca. Hoje, ele aparece em movimentos de torcedores que lutam pela inclusão, como os autistas alvinegros, e no apoio gigantesco ao vitorioso time de futebol feminino do clube. E aí, curtiu essa viagem pela história do Timão? Se sim, para não perder as próximas histórias incríveis do futebol, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. O que nos leva à reflexão final? Depois de acompanhar essa jornada de luta, de política, de quedas e de glórias, fica a pergunta no ar: um clube de futebol é só sobre o jogo? Ou ele pode ser algo muito, muito maior?